Olá, queridos! A paz do Senhor! No vídeo de hoje nós vamos estudar o que é bibliologia, um assunto muito importante. Então seja muito bem-vindo! Eu sou Ingrid e este é o Ezequiel e juntos nós iremos trazer nesta nova playlist aqui do canal, a playlist Escola da Bíblia. Vamos trazer estudos sobre a Palavra de Deus, a revelação das Escrituras Sagradas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum estudo novo. No vídeo de hoje serão 10 perguntinhas, então estarei fazendo a primeira pergunta. E a primeira pergunta será: o que é bibliologia? Muito bem, como o próprio nome diz, bibliologia significa estudo da Bíblia. A Bíblia, como todos nós sabemos, é um livro sagrado, composto por 66 livros divididos em duas partes. E estudo da Bíblia é estudar a estrutura bíblica, os seus livros, suas epístolas, por que é epístola, por que é livro, por que é Novo Testamento, por que é Velho, quem escreveu, em que época, qual é o idioma, qual é a língua falada no momento e por que é um livro tão importante que é o livro mais consumido do mundo inteiro. E nós sabemos que existem alguns livros que não estão na Bíblia, são os livros apócrifos. O que seriam então esses livros apócrifos? A palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto. No termo religioso significa não sagrado ou não santo. Então, livros apócrifos pela Bíblia significa que são livros não reconhecidos canonicamente, ou seja, não é reconhecido como livros inspirados por Deus. Porque esses 66 livros que estão na Bíblia hoje, esse compêndio de 66 livros, ou o cânon sagrado, são livros inspirados por Deus. Isso se deve porque no ano de 1546, no Concílio de Trento, foi feita uma verificação de todos esses livros e aí, desde então, a partir desta data, temos a Bíblia formada como ela hoje, por temas, assuntos e Novo e Velho Testamento. Por isso que os apócrifos são livros que, na realidade, já está no livro da Igreja, da Bíblia Católica. Na realidade, apócrifos são livros que estão registrados sim na Bíblia Católica, porém na Bíblia Evangélica elas não se faz presente. São 7 livros e mais 4 apêndices, no total de 11 livros apócrifos. Então a pergunta de número 3 é a pergunta: o que é cronologia bíblica? Bom, cronologia bíblica, o nome já diz, cronos, tempo, seria na ordem cronológica dos tempos e fatos históricos. Porém, a cronologia bíblica, a Bíblia, na realidade, não está em ordem cronológica. Se nós formos ver, o primeiro livro a ser escrito da Bíblia não é o livro de Gênesis. Mesmo que Gênesis esteja contando a história da humanidade, a história da origem da criação. Mas o livro mais antigo, ou o primeiro livro da Bíblia que compõe a Bíblia a ser escrito, foi escrito o livro de Jó. Então, na realidade, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Então, cronologicamente, a Bíblia não está em ordem, ela está dividida não por tempo, mas sim por assuntos. Isso nós vamos falar depois. Então, cronologia bíblica significa ali a história da Bíblia narrada pelo tempo em ordem cronológica, porém ela não está dividida em ordem cronológica. O exemplo é que o livro mais antigo é o livro de Jó e não o livro de Gênesis. E a pergunta de número 4, que seria: como são divididos os livros? Muito bem, a Bíblia é dividida em duas partes centrais. A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte o Novo Testamento, ou seria a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E essa divisão é feita da seguinte maneira: os livros do Velho Testamento são 39 livros e do Novo Testamento são 27 livros. Lembrando que no Velho Testamento nós chamamos de livros e no Novo Testamento chamamos de cartas ou epístolas. E é divididas no Velho Testamento sobre o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, a história, os profetas e os
poemas, os livros poéticos. Então existem os livros Pentateuco de Moisés, os 5 livros de Moisés, os livros proféticos, os livros históricos e dentro dos livros proféticos existem os profetas maiores e menores e também existem os salmos e os livros poéticos, isso no Velho Testamento. E no Novo Testamento os evangelhos, a epístola aos Hebreus, as cartas paulinas, que são 13 na totalidade, que são várias na totalidade, e a epístola, a carta de Apocalipse, que é a última carta, a última epístola, o último livro do Novo Testamento, fechando assim os 66 livros canônicos. Então, a nossa quinta pergunta: quais são as teorias falsas da inspiração da Bíblia? Muito bem, uma das teorias, que são várias, eles dizem que a Bíblia não é uma palavra de Deus, não é uma palavra divina, sendo que a Bíblia nos fala que toda palavra ela é inspirada por Deus. Ou seja, nós podemos dizer que foi uma inspiração divina, porque a Bíblia foi escrita por homens na realidade, mas tiveram a inspiração divina. Foram cerca de 40 homens em 4 continentes durante 1.600 anos. E todas elas têm o mesmo assunto, estão muito interligadas. São pessoas que não viveram na mesma época, alguns sim, mas a grande maioria não. Foi escrita em 3 idiomas, então somente Deus poderia ter feito isso, que é inspirar o homem a escrever algo tão sagrado que é a Bíblia Sagrada. E pergunta de número 6. Quais são as provas da inspiração divina da Bíblia? Bom, muito bem, a própria Bíblia já vai testificar que já vai falar de Jesus, do Messias, de onde Jesus ia nascer, da maneira que o nascimento de Jesus, como Jesus iria morrer, que Jesus iria ressuscitar. Isso foi profetizado centenas de anos antes do nascimento de Cristo. E desde lá da história de Adão e Eva no jardim, logo após a saída do jardim do Éden, a Bíblia nos fala que Deus prometeu um que viria da descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, ou o diabo, e venceria o diabo para que o homem fosse resgatado, se pudesse morar nos céus. Enfim, há várias provas inúmeras que nos falta o tempo disponível para explicar. Porém, a Bíblia é a inspiração divina, ela é perfeita, boa e agradável vontade de Deus para o homem, basta você crer. Pergunta de número 7. Quais são as línguas originais da Bíblia? Muito bem, como nós falamos, foi escrito em 3 idiomas. O idioma principal foi o hebraico, tá? Que é todo o Velho Testamento. Tem uma partezinha ali de Neemias e Esdras, para falar a verdade, que foi escrita em aramaico. E também todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, hebraico, um pedacinho de aramaico, e todo o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego koiné, ou o grego popular, o grego comercial da época. Pergunta de número 8. O que são os manuscritos da Bíblia? Bom, os manuscritos na realidade era a maneira que eram escritos naquela época, lá no Antigo Testamento, que eram os pergaminhos, né, que eram feitos em couro de ovelha, eles eram curtidos e eram escritos no couro ali. E a Bíblia era feita também de pergaminhos e papiros, que a palavra papiro hoje, ela é originada da palavra papel, né? Era o papel Sim. que eles usavam para fazer os rolos. Então a Bíblia era feita em rolos, né? Isso, na realidade naquela época, além disso aí, os rolos eram feitos de pergaminho com couro de cordeiro, de ovelhas, né, de couro, e os papiros eram feitos de junco, que eram entrelaçados, eram partidos. Curtidos, né? Curtidos, na realidade, curtidos é o couro, e o papiro ele era batido. Eles batiam ao ponto que se esmiuçava aquela fibra, se criava uma película, então eles escreviam ali. Porém, o papiro ele era biodegradável, se desmanchava muito rápido. Porém, o couro, sim, depois, ele era reaproveitado às vezes. E o interessante é que a tinta era usada de carvão, era feita com carvão, né? Era escrita Sim. com carvão. Então, quem escrevia esses livros eram os escribas. Os escribas. Os escribas que Isso. escreviam esses livros. Que eram os escritores da época. Pergunta de número 9. Como era a vida e os costumes dos povos bíblicos? Bom, a Bíblia vai contar a história, como é que eram os costumes, como eles viviam, o que eles comiam, onde moravam, o que se vestiam, a língua, a letra, as nações por onde peregrinavam. Tudo depende de onde que você está lendo, o livro que você está lendo, porque vai contar sobre um fato, uma época, uma ocasião.
né? Mas os costumes em gerais eles eram bem distintos, porque o povo judeu ele tinha costumes bem diferentes das outras nações, das nações vizinhas. Tanto é que era uma orientação divina. O próprio Deus disse para Moisés que não era para eles terem os costumes das nações pagãs, como exemplo de viver, de costumes, do dia a dia, da própria alimentação, né? As mulheres tinham que se vestir decentemente, os homens também tinham que ter prudência, amar e ser marido de sua mulher, ensinar os filhos desde tenra idade, no temor de Deus, os mandamentos de Deus. Alimentações eram muito restritas, não era qualquer coisa que podia comer, não podia tocar em cadáver, tinha que guardar o sábado, as ofertas, a maneira que tinha que vir prestar o culto era uma maneira muito singular, tinha que ter um zelo e um cuidado muito grande. Então depende muito como a gente vai ver. No Antigo Testamento tinha um procedimento. Quando Jesus apareceu lá no Novo Testamento, não quer que Jesus dizia que aboliu a lei, ele veio para cumprir a lei, porém em cima da lei Jesus apresentou algo novo que não existia na época, que é a graça, a misericórdia, né? Então, Jesus veio cumprir a lei, mas porém com graça e misericórdia. Então, chegamos na nossa última perguntinha. Quem eram os fariseus, os saduceus e os essênios? Muito bem, na realidade eram grupos políticos religiosos da época. Muito bem, os fariseus, vamos dizer assim, eram os mestres da lei, eram os mestres, porém, eles eram da elite, da alta elite, do sinédrio, do tabernáculo, eram os mestres da lei da alta elite, que eram os aristocratas, eram os ricos da época. Os saduceus eram outro grupo político, que também era contemporâneo dos fariseus, eles divergiam sobre algumas questões de rituais, divergiam com respeito à ressurreição, divergiam entre eles sobre os anjos, sobre os demônios, sobre a vida após a morte. Mas engraçado que eles eram inimigos, mas quando foi para condenar Jesus, eles se juntaram. E também existia um outro grupo que a irmã não falou aqui, que era os zelotes. Quem eram os zelotes? Era um grupo político armado, era um grupo que queria fazer uma revolução, eram os revolucionários da época. Eles achavam que usando as forças armadas iriam trazer a independência da nação de Israel. E na realidade, quanto que a Bíblia diz que não era nem pela força nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então havia os fariseus, os saduceus, havia os zelotes, que era um grupo armado, que guerreava mesmo, né? Tanto que no período interbíblico, irmã Ingrid, os macabeus, eles pertenciam a esse grupo de guerreiros, que eram os saduceus, os zelotes, desculpa. Os macabeus eram dos zelotes, né? Que guerreavam muito. E existia também um quarto grupo, porém que é um grupo que, vamos dizer assim, que fosse um grupo isolado, que não vivia na cidade, dentro dos muros, viviam nos desertos, nas cavernas, que eram os essênios, que eles cultuavam a Deus basicamente sobre os 5 livros do Pentateuco. Eles não reconheciam os demais livros proféticos, os demais livros, eram os livros do Pentateuco que eles reconheciam como dogma de fé. Eles criam o Messias e, por incrível que pareça, foi ali onde foi criado João Batista. Tanto que em Lucas vai dizer que João Batista crescia em graça e conhecimento nos desertos, até aparecer o dia da sua apresentação pública pregando o evangelho do arrependimento. Então eram esses 4 grupos políticos da época, ou grupos religiosos que existiam na época do Novo Testamento. Então vocês já entenderam que existem milhões de segredos a serem revelados na Bíblia, e foram estes segredinhos que nós contamos para vocês através desta playlist Escola da Bíblia, que serão sempre estudos teológicos, curiosidades, segredos que nós precisamos entender para nos aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus. Então, se você gostou deste vídeo, já deixe o seu like, né? Aproveite para compartilhar com seus amigos e não perca o próximo episódio, que nós traremos muito mais segredos da Bíblia Sagrada para você, para juntos aprendermos um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras de Deus. Obrigado pela sua presença, fiquem todos na paz de Deus.